Fala galera, bom dia. Bem, hoje eu vou falar então um pouco para vocês sobre o efeito da insulina no metabolismo das gorduras, tá? Dos lipídios. Será uma aula aqui bem rápida para discutir esse assunto aqui com vocês, tá? Bem, a gente sabe que, eu tô olhando aqui para frente, mas a câmera tá bem aqui, ó. Então acho que eu vou ficar meio perdido aqui, mas vamos lá. Então, nessa aula aqui eu quero falar com vocês sobre o efeito da insulina no metabolismo das gorduras. A gente sabe que a insulina ela tem uma influência muito grande sobre os metabolismos dos carboidratos, mas é muito pouco discutido o efeito da insulina sobre o metabolismo das gorduras. Tá? Então, nessa aula aqui eu irei querer discutir isso aqui com vocês, entrar um pouco mais nesse assunto, detalhar um pouco mais esse assunto, para que vocês possam compreender a importância da insulina sobre o metabolismo das gorduras. Né? Entender, então, o porquê que a resistência à insulina, o déficit de insulina, a deficiência de insulina, ela é tão prejudicial à nossa saúde e aumenta ali o risco de doenças cardiovasculares, né, de desenvolver ali uma aterosclerose, ter um infarto agudo ali do miocárdio, um AVC, etc. Tá? Então, pessoal, a gente ouve falar por aí que a insulina ela aumenta ali a síntese de gordura. Né? E por aumentar a síntese de gordura, a gente devemos então evitar consumir alimentos que estimulam ali a insulina, como por exemplo os carboidratos. Né? Então as pessoas acabam criando esse terrorismo em cima dos carboidratos pelo fato do carboidrato elevar a glicemia e paralelo a isso eu tenho a liberação de insulina. Né? E a insulina então iria favorecer o armazenamento e a síntese de gorduras. Bem, em tese isso é verdade, tá? Pode-se dizer que parcialmente isso está correto. A insulina sim atua sobre a síntese de ácido gráfico, tá? No entanto, não é dessa forma tão simplista. A insulina, pessoal, ela pega essa glicose sim e transforma ela em gordura. Porém, eu tenho que entender em que contexto essa insulina ela faz isso. Tá? É muito importante a gente entender todo esse contexto, né? E assim a gente não sai aí extrapolando e falando que a insulina aumenta aí a síntese de gordura, então por isso devemos diminuir o consumo de carboidratos para evitar essa secreção de insulina e aí diminuir o armazenamento a síntese e o armazenamento de gorduras, tá? Então vamos detalhar um pouquinho isso aqui e entender que em contexto que isso se aplica, né? Quando que a insulina vai fazer esse papel de pegar esse carboidrato e converter ele em ácido gráfico? Bem, é quando eu tenho um excedente calórico, tá, pessoal? Então, quando eu tenho um excedente calórico, quando eu tenho um excesso de carboidrato provindo ali da minha alimentação, da dieta, esse excesso ali de carboidrato irá sim virar gordura. A insulina irá pegar esse carboidrato, irá transformar ela em gordura, tá? E majoritariamente isso está acontecendo ali no fígado, tá? Então, todo esse excedente calórico, todo esse excesso de carboidratos, né, a insulina pega ele e transforma ele em ácido gráfico, isso lá no fígado. Então, eu quero que vocês entendam isso aí, né? Que essa conversão de ácido gráfico, de glicose para ácido gráfico acontece ali majoritariamente lá no fígado. Então, quando vai chegando ali glicose no fígado e essa glicose é numa quantidade superior que ela consegue ali armazenar, que o fígado ali consegue armazenar na forma de glicogênio hepático, então, essa glicose adicional que está entrando ali no fígado é então convertida em ácido gráfico pela insulina. Então, a insulina pega essa glicose adicional, esse excedente de glicose, e converte ela em ácido gráfico, tá? E é aqui que a gente vai destrinchar um pouco mais isso aí, né? Como que isso acontece? Bem, pessoal, quando eu tenho um excedente calórico, a via glicolítica, né, a glicólise, ela está intensamente ativada. Então, eu tenho essa via ali, ela está intensamente ativada, então está produzindo bastante piruvato. Lembra, o final da via glicolítica eu tenho uma molécula de piruvato. E o piruvato, ele se converte em acetil-CoA. E esse acetil-CoA, ele vai então entrar ali no ciclo de Krebs. Vai entrar no ciclo de Krebs, vai girar ali o ciclo de Krebs para produzir o ATP. Né? E quando
o nosso corpo ele já tem um excesso de energia, né? Essa energia ela já foi suprimida, o ciclo de Krebs, então, ele acaba interrompendo, né? Ele acaba parando. Porque se já tem energia suficiente, né? Se já tem ali ATP suficiente, o ciclo de Krebs ele para. Né? Não tem por que ele continuar produzindo ATP, sendo que já tem energia suficiente. Então, esse excesso de energia, essa energia adicional, ele vai armazenar ela, vai converter ela em gordura. Isso é o nosso corpo. Né? E como que o nosso corpo ele vai fazer isso? Né? Vamos detalhar isso aqui. Então, para vocês entenderem um pouco, eu vou pegar uma setinha aqui. Cadê? Então, pessoal, isso aqui, ó. Eu vou pegar essa seta aqui, que ela vai indicar esse aumento, né? Eu vou duplicar ela para me dar mais um exemplo aqui. Então, pessoal, quando eu tenho um excesso, uma produção excessiva de ATP, né? Ou seja, o meu corpo já tem quantidade suficiente de ATP, o ciclo de Krebs vai parar. Ele não vai girar, porque eu tenho quantidade já suficiente de ATP. E lembra, a via glicolítica, pessoal, eu tenho lá o piruvato, esse piruvato ele se converte em acetil-CoA, perfeito? E esse acetil-CoA ele entra lá na mitocôndrias para girar o ciclo de Krebs, perfeito? Só que, se o ciclo de Krebs ele já parou, o que vai acontecer? Ele parou de girar, ele não vai girar. Na verdade, o ciclo de Krebs ele vai fazer a sua primeira reação. O que vai acontecer a primeira reação aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês, né? Eu vou ter uma alta produção dessa molécula aqui, ó, citrato, beleza? E vocês vão entender por que eu estou escrevendo citrato aqui e deixando ele aqui nessa setinha indicando que eu tenho excesso. Então, beleza, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem aqui, ó. Opa. Então, pessoal, só para recapitular aqui para vocês, né? Quando eu tenho um excedente calórico, né, a via glicolítica ali, ela fica intensamente ativada, então produzo bastante piruvato. Esse piruvato se converte aqui em acetil-CoA, né? E esse acetil-CoA, então, ele vai girar ali o ciclo de Krebs, perfeito? E girando o ciclo de Krebs para extrair ali ATP, né? Extrair ATP, extrair elétrons, né? Esses elétrons vão ser, então, transportados por essas enzimas aqui, pela NAD e pela FAD, né? E vão pegar esses prótons, né? Esses elétrons lá e levar eles lá para a cadeia de transporte de elétrons, onde eu vou ter a conversão ali de ATP. Mas eu não vou detalhar isso aqui, tá? Eu só quero que vocês entendam o que? Quando o ciclo de Krebs ele já produziu bastante ATP, o corpo já entende que tem bastante energia e não tem por que mais o ciclo de Krebs continuar trabalhando, ele vai meio que parar aqui essa rota, esse círculo aqui, né? Ele não vai girar. O que vai acontecer então? A única reação que vai acontecer é essa aqui, ó. O acetil-CoA, ele entra aqui na mitocôndria, se condensa com oxaloacetato e se transforma ali em citrato. Essa é a única reação que vai acontecer aqui no ciclo de Krebs, quando ele já tem energia suficiente. O porquê que ele vai acontecer somente essa reação? Eu vou ter um acúmulo aqui de citrato, né, porque o citrato ela é a única molécula que consegue sair da membrana. Consegue atravessar a membrana, atravessar a mitocôndria e ir lá para o citosol, tá? E o citrato, pessoal, ele é a única molécula que consegue ir lá para o citosol da célula, né, dos hepatócitos. Então, esse citrato, ele vai até o citosol e ele vai dar início ali à via lipogênese, né, que é a via que vai sintetizar o ácido gráfico, beleza? Então, o citrato, lá no citosol, ele é clivado novamente em acetil-CoA. Vou até escrever aqui, ó. Opa, perdão. O citrato, ele é convertido novamente em acetil-CoA, né, pela enzima citrato liase, beleza? Ela vai acetil-CoA. Então, essa molécula aqui de citrato, ela é reduzida novamente ao acetil-CoA. Lembra, o citrato ele se transformou em citrato por duas moléculas. Foi pelo oxalacetato, vamos voltar aqui, ó. Foi o oxalacetato, se condensou com acetil-CoA e formou o citrato. Aí esse citrato, ele vazou ali da mitocôndria, foi aqui pro citosol da célula
E lá, esse citrato ele foi reduzido novamente ao acetil-CoA. Ele sofreu uma clivagem pela enzima citrato-liase, que separou. Eu tenho o acetil-CoA novamente e o oxalacetato. Só que o oxalacetato voltou lá para a mitocôndria, né? Embora ele não volte de uma forma direta, né? Pois ele não tem ali nenhum transportador específico na mitocôndria. Então, esse oxalacetato ele se transforma em malato e aí o malato consegue voltar novamente ali para o ciclo de Krebs, beleza? E aqui no citosol tem um acetil-CoA. E é a partir dessa molécula aqui que vai iniciar, então, a síntese de ácido gráfico, beleza? Então, esse acetil-CoA, ele se condensa, na verdade, ele se transforma em uma outra molécula chamada malonil-CoA, tá? Eu tenho a transformação de malonil-CoA, e quem é que faz essa transformação aqui, ó? É essa molécula aqui, ó, acetil-CoA carboxilase, tá? Essa enzima acetil-CoA carboxilase, ela vai fazer a conversão do acetil-CoA em malonil-CoA. E esse malonil-CoA, por sua vez, ele vai ser convertido, então, em ácido gráfico. Beleza? E quem aqui vai fazer essa conversão? É muito importante, eu estou falando o nome dessas enzimas, vocês vão entender o porquê, tá, pessoal? Quem faz essa conversão aqui, pessoal, é o ácido gráfico sintase. É essa enzima aqui. Então, e essa via aqui, ó, se chama via da lipogênese de novo, tá? É a via que transforma o excesso de energia em ácido gráfico. Então, entendeu um pouquinho aqui, pessoal? E beleza. E aonde que entra a insulina aqui? Né? Qual que é o papel da insulina? Vamos lá. Bem, a insulina é ela que vai ativar essas enzimas aqui, tá? Ó, insulina, beleza? Então, a insulina, ela vai fazer a ativação dessas duas enzimas aqui, ó, do acetil-CoA carboxilase e do ácido gráfico sintase. Então, a insulina vai ativar essas enzimas, né, onde vai ocorrer essas reações aqui, formando ali o ácido gráfico, né? Então, recapitulando, pessoal, a insulina, ela aumenta a síntese de ácido gráfico? Sim, mas em qual contexto? Quando eu tenho um excedente calórico, quando eu tenho um excesso ali de carboidratos, né, esse excesso de carboidratos vai me dar um excedente calórico, e esse excesso de calorias, eu vou armazenar ela em ácido gráfico, em gordura, correto? Né? Posteriormente, esse ácido gráfico irá virar triglicerídeo e será armazenado ali na forma de gordura, tá? Mas eu quero que vocês entendam até aqui que o papel da insulina, né, que na verdade a insulina ela ajuda ali na síntese de ácido gráfico, porém somente no contexto de excedente calórico. Então essa falácia de que devemos evitar carboidratos, porque carboidratos estimulam a insulina e a insulina ela aumenta ali, favorece o armazenamento de gorduras, isso é somente num contexto de excedente calórico, tá? Quando eu tenho um excesso de calorias, quando eu como carboidratos em excesso, tá? E esse excesso de energia, ele vai sim ser transformado ali em ácido gráfico, beleza? Então não tem por que a gente criar esse terrorismo alimentar em cima de um determinado alimento, né? Em cima de um alimento que é rico ali em carboidratos, e porque ele simplesmente estimula a insulina, tá? A insulina ela não é um vilão, tá? A insulina só está fazendo o papel dela, beleza? Então, pessoal, entendendo isso aqui, a gente vai para mais uma outra parte. Beleza, eu entendi que a insulina, ela converte a glicose em ácido gráfico quando eu tenho um excesso de calorias, e a insulina ativa essas duas enzimas que o acetil-CoA carboxilase, ácido gráfico sintase, que são essas enzimas que fazem a conversão do ácido gráfico, né, da molécula ácido gráfico. E depois, esse ácido gráfico, pessoal, deixa eu só tomar uma água aqui. Esse ácido gráfico, ele é empacotado, né, em triglicerídeo. Deixa eu só afastar aqui. Então, esse ácido gráfico, ele é empacotado em triglicerídeo. Lembra o triglicerídeo? Vamos desenhar o triglicerídeo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, essa lipoproteína, que vai ter os triglicerídeos. Lembra, o triglicerídeo são 3 moléculas de ácido gráfico sobre um glicerol. Esse é o triglicerídeo, né? E quem faz esse empacotamento aqui, né?
é a lipoproteína VLDL, pessoal. Lembra dessa lipoproteína aqui, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade? E o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar esse triglicerídeo, que foi sintetizado ali no fígado, e vai transportar ele para os adipócitos, tá? Para as células adipócitas, pessoal. Espera aí. Deixa eu arrastar aqui para o lado. Ficar mais fácil o desenho aqui, tá? Isso aqui é ao vivo, pessoal, não vai ser 100% perfeito, não. Então, vamos lá. Então, aqui é o adipócito, beleza? E aqui eu tenho uma outra enzima aqui, ó. Que é aí que vai começar a parada aqui, eu quero discutir com vocês. Então, o VLDL pegou esse ácido gráfico, transformou ele em triglicerídeo, e vai pegar esse triglicerídeo e transportar ele lá para o tecido adiposo, né? Lá para as células adipócitas, né? E lá nos capilares das células adipócitas, eu tenho uma enzima aqui muito importante, que é a lipoproteína lipase. Deixa eu escrever o nome dessa enzima aqui, ó, lipoproteína lipase. Ela fica lá nos capilares das células adipócitas. E o que que essa lipoproteína lipase ela faz? Bem, deixa assim mesmo. Bem, a lipoproteína lipase, pessoal, quando o VLDL chegar aqui nas células adipócitas para entregar esse triglicerídeo, essa lipoproteína lipase ela faz a clivagem, ela faz a quebra do triacilglicerol aqui. Porque essa molécula de triglicerídeo é uma molécula grande, ela não consegue passar aqui pela membrana. Então ela precisa ser clivada. E quem faz essa clivagem aqui é essa enzima aqui, a lipoproteína lipase. Ela vai clivar essa molécula, beleza? Deixar ela em ácido gráfico. E esse ácido gráfico ele será então, ele consegue então atravessar a membrana e lá no citosol dos adipócitos esse ácido gráfico ele é convertido novamente em triglicerídeo, beleza? E bem, pessoal, e aqui ó, quem é que vai ativar essa enzima aqui? A queridinha, né? A insulina. Beleza, pessoal? Então, entenda uma coisa aqui, só para recapitular. A insulina favorece a síntese de ácido gráfico. Esse ácido gráfico, ele é convertido em triglicerídeo, né? E esse triglicerídeo, ele é transportado para as células adipócitas pelo VLDL. E ao chegar lá nas células adipócitas, esse triglicerídeo presente no VLDL precisa ser quebrado, né, porque ele é uma molécula grande, ele não consegue passar ali na membrana dos adipócitos, e quem faz essa quebra é essa enzima aqui. E quem ativa essa enzima? A insulina. Então percebe a influência da insulina sobre o metabolismo das gorduras, pessoal? Então a insulina, além dela favorecer a entrada de glicose para dentro das células adipócitas, ela também favorece a entrada de ácido gráfico para as células adipócitas. Olha que legal, né? Então é muito interessante a gente saber disso daqui. E entendendo isso aqui, a gente consegue entender o porquê que a deficiência de insulina ela é tão prejudicial, né? A gente vai adentrar mais nessa questão aí, né? Primeiro eu quero que vocês entendam isso aqui. Então, pessoal, a insulina ela ativa essa enzima aqui, ó, a lipoproteína lipase. E a lipoproteína lipase, então, vai clivar essa molécula de triglicerídeo, né, favorecendo aqui, facilitando, na verdade, a entrada dela aqui para os adipócitos, beleza? Então, como eu falei, a insulina, ela favorece a entrada de glicose para dentro da célula, perfeito? E a glicose, como a gente sabe, fornece energia para a célula. Além de fornecer energia, né, essa glicose também, ela se converte ali em ácido gráfico. E também parte dessa glicose, pessoal, ela serve como substrato para formar o glicerol 3-fosfato. Lembra que o triglicerídeo, ele é 3 moléculas de ácido gráfico sobre um glicerol, né? E de onde que vem esse glicerol? Vem da glicose, né? A glicose serve como substrato para formar o glicerol. E a insulina favorece a entrada de glicose para dentro da célula. E essa glicose, além de fornecer energia, fornece substrato para formar o glicerol, beleza? E se eu não tenho glicerol, eu não consigo formar o triglicerídeo.
Se eu não consigo formar o triglicerídeo, eu não consigo ali armazenar as gorduras, tá? Então, consegue entender o quão importante a insulina é sobre o metabolismo das gorduras? E calma aí que tem mais uma outra coisa muito importante que eu quero discutir aqui com vocês, uma outra enzima-chave nesse metabolismo das gorduras aqui. Essa enzima aqui, ó, lipase hormônio sensível. Lipase hormônio sensível. Bem, essa enzima, pessoal, que ela é também controlada ali pela insulina, né? Acho que vocês já conseguiram entender isso daqui. O que essa enzima ela faz? Ela quebra os triacilgliceróis que estão presentes lá nos adipócitos. Então, aqui ó, nos adipócitos eu vou ter triacilglicerol, né? Então, é 3 moléculazinhas de ácido gráfico sobre um glicerol. E essa enzima aqui, ó, lipase hormônio sensível, ela vai fazer a quebra desse triacilglicerol, formando ele em ácido gráfico e liberando ele para a corrente sanguínea. Só que a insulina, ela inibe, vou até desenhar aqui, ó. Ela inibe essa enzima, beleza? Ela inibe essa enzima lipase hormônio sensível e ela ativa essa enzima aqui, ó, a lipoproteína lipase. Ativa ela, beleza? Setinha de ativa e a setinha aqui que inibe. Então, perceba, a insulina, ela ativa essa enzima lipoproteína lipase, que favorece a entrada de ácido gráfico para dentro dos adipócitos, e a insulina, ela inibe essa enzima lipase hormônio sensível, que quebra os triglicerídeos presentes lá nas células adipócitas, ou seja, impedindo assim a saída de ácido gráfico dos adipócitos para a corrente sanguínea. Então é muito importante a insulina. Então a insulina ela tem um papel, ela influencia muito, pessoal, o metabolismo ali das gorduras, tá? Então é muito importante a gente entender isso daí. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, ué, mas a insulina, ela inibindo essa enzima aqui, a lipase hormônio sensível, ao impedir ela, eu vou estar evitando assim o catabolismo dos triglicerídeos. Né? Eu vou estar evitando aqui a clivagem desses triglicerídeos e assim eu vou impedir que esses ácidos gráficos vá para a corrente sanguínea. E não é isso que eu quero quebrar a molécula de gordura, né? Quero jogar ela para a corrente sanguínea para ser usada ali como uma fonte de energia. Bem, pessoal, na verdade, não é isso que a gente quer, né? A insulina, ela faz um papel fundamental por inibir essa enzima aqui. Porque o que acontece? Realmente, a gente quer ácido gráfico para ser utilizado como fonte de energia, mas somente, pessoal, no contexto onde eu tenho demanda energética para oxidar esses ácidos gráficos. Se eu tenho uma demanda energética para oxidar esses ácidos gráficos, né, e essa demanda energética é provinda ali de uma restrição calórica, de um déficit calórico, onde meu corpo ele não tem energia, né, não está entrando energia para formar ali energia, né, ou seja, não está entrando alimentos para formar energia, meu corpo então vai pegar essa energia das reservas. Aí sim é interessante, aí eu preciso da lipase hormônio sensível, quebrando essas moléculas de triacilglicerol, jogando ela para a corrente sanguínea para ser utilizada ali como energia. Então, mas eu preciso ter demanda energética para oxidar. Se eu não tenho demanda energética, não faz sentido essa enzima aqui ficar quebrando o triacilglicerol e jogando ela para a corrente sanguínea. Isso não é bom, isso é prejudicial. E a gente vai ver o porquê que isso é prejudicial mais lá na frente, tá? Mas eu só quero esses ácidos gráficos, oxidar eles, quando eu tenho demanda energética. Tá? Porque se eu só ficar jogando ácido gráfico na corrente sanguínea só por jogar, isso não é bom, isso não é interessante, tá bom? E na verdade isso é prejudicial, e muito prejudicial, beleza? Então, pessoal, aqui acredito que vocês conseguiram entender um pouco, né? A insulina, ela promove ali o aumento da síntese de ácido gráfico, né, no contexto ali de energia, né, quando eu tenho um excedente calórico, quando eu tenho uma dieta ali muito rica em carboidrato, esse excesso de carboidrato, esse excesso de energia, eu vou estar produzindo muito ATP, vou ter muito acetil-CoA, esse acetil-CoA ele se entra lá no ciclo de Krebs, se condensa com oxalacetato, formando citrato,
E aí eu vou formar citrato em abundância, esse citrato ele vai vazar ali da mitocôndria, vai lá para o citosol, lá no citosol esse citrato ele vai dar início aqui à via da lipogênese de novo, onde a insulina vai ativar essas duas enzimas chaves para transformar esse excedente calórico, né, esse excesso de energia, em ácido gráfico. Esse ácido gráfico depois ele é empacotado em triglicerídeos pelos VLDL, onde depois ele é transportado para os adipócitos. Né? E lá nos adipócitos, a insulina controla a enzima-chave que faz a entrada, que favorece a entrada dos triglicerídeos para dentro dos adipócitos. E a insulina também bloqueia a enzima lipase hormônio sensível que impede a clivagem ali dos triglicerídeos presentes na célula. Então, perceba a importância da insulina no metabolismo das gorduras, pessoal. Então, é por isso que eu preciso ter a minha insulina funcionando adequadamente. Eu preciso desse sistema funcionando de uma forma adequada. Porque se a insulina não consegue exercer as suas funções aqui, eu vou cagar tudo. Tá? Eu vou aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, né? Porque eu vou ter um excesso de ácido gráfico no sangue. Né, isso vai aumentar, então, o meu risco de desenvolver ali aterosclerose. Essa aterosclerose ela pode obstruir uma artéria coronariana e me levar ali a um infarto agudo do miocárdio. Ou pode obstruir uma artéria do cérebro, me levando ali a um AVC. Então, pessoal, é muito importante a gente ter a insulina funcionando adequadamente, tá? E eu espero que vocês tenham entendido isso daqui. E entendendo isso daqui, pessoal, é o que eu falei. Vocês conseguem entender o porquê que a resistência à insulina, o déficit de insulina, ele é prejudicial à nossa saúde. Além de ele prejudicar o metabolismo dos carboidratos, ele é prejudicial também porque ele prejudica o metabolismo das gorduras. E isso aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Beleza? E um papel muito importante também da insulina, pessoal, que eu quero discutir com vocês, eu acho super válido, é isso aqui. Deixa eu só tomar uma água aqui, a gente já discute.